Você já tentou usar a lei da atração para atrair mais dinheiro, amor ou sucesso, mas por algum motivo parece que nada acontece? Já leu livros, assistiu vídeos, repetiu afirmações todos os dias, fez quadros dos sonhos, praticou a gratidão e mesmo assim a realidade ao seu redor continua a mesma? Se isso já aconteceu com você, então este vídeo é para você. E eu quero que você fique até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui pode transformar completamente a forma como você manifesta a sua realidade. Existe uma razão pela qual a lei da atração parece não funcionar para muitas pessoas. E essa razão não está em você, nem em alguma falha pessoal, nem na sua capacidade de imaginar ou acreditar. Está no entendimento superficial que foi ensinado a você. Na verdade, o que muitos chamam de lei da atração é apenas uma camada da realidade, a superfície, a ponta do iceberg. E se você quer resultados reais, se você quer ver o dinheiro fluindo para você, as oportunidades surgindo, a vida mudando de forma palpável, então você precisa entender o que está por trás da superfície, a lei da assunção. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que ninguém te contou. Vou expor os erros mais comuns cometidos por quem tenta usar a lei da atração, explicar por que ela parece falhar e o que você precisa fazer para reverter isso. Não é teoria, é prática, é espiritualidade aplicada, é transformação real. E tudo começa com uma pergunta poderosa: quem você está assumindo ser? Você pode repetir 1000 vezes que é próspero. Pode visualizar todos os dias uma vida de abundância. Mas se no fundo você ainda se vê como alguém carente, em dificuldade, com medo, ansioso, essa identidade secreta vai anular qualquer tentativa de manifestação consciente. A lei da assunção ensina que tudo o que você manifesta parte do estado de consciência que você assume como verdadeiro. Você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que você é. E aqui está a verdade dura, porém libertadora. Você está manifestando o tempo todo. Sim, mesmo agora, mesmo quando não quer, mesmo quando diz que está tentando manifestar algo melhor. Você manifesta a partir do estado que está vivendo e não a partir do que deseja. Se você vive num estado de dúvida, frustração ou escassez, a sua realidade continuará refletindo exatamente isso. Não importa quantas afirmações você repita, porque a manifestação não responde às palavras, responde ao sentimento, a convicção silenciosa que você carrega quando ninguém está olhando. E é aí que muitas pessoas erram. Elas acham que manifestação é uma técnica, mas não é. Manifestação é identidade, é ser. A maioria das pessoas tenta usar a lei da atração como um atalho para evitar encarar quem elas realmente estão sendo. Mas isso nunca vai funcionar, porque você não pode manifestar riqueza de um estado de escassez. Não pode manifestar amor de um estado de carência. Não pode manifestar poder a partir da dúvida. A pergunta que precisa ser feita não é o que eu quero atrair, mas sim quem eu preciso me tornar para que isso seja natural na minha vida. Porque quando você se torna, você não precisa correr atrás. As coisas vêm até você. O dinheiro, as oportunidades, os relacionamentos, tudo passa a fluir porque o universo está apenas respondendo à sua nova identidade. Essa é a grande virada de chave. Agora que você compreende que a manifestação parte do seu estado de ser, e não apenas do que você deseja, precisamos ir ainda mais fundo. Porque talvez você esteja se perguntando: mas como eu mudo esse estado interno? Como eu saio da escassez, se é exatamente a escassez que eu quero mudar? Essa pergunta é válida, e é onde a maioria trava, porque a mente lógica, acostumada a operar dentro dos limites do mundo físico, sempre vai tentar justificar o que está vendo com os olhos. Vai dizer que você só pode se sentir próspero
quando tiver dinheiro, que só pode se sentir confiante quando tiver resultados, que só pode se sentir amado quando alguém demonstrar amor. Mas isso é a grande ilusão. E é por isso que você precisa sair da lógica e entrar na consciência criadora. Você não espera ver para crer. Você crê até ver. Essa é a chave. A manifestação verdadeira acontece quando você para de reagir ao que está acontecendo fora e começa a decidir o que está acontecendo dentro. Seu mundo externo é um espelho exato da sua imaginação interior. E o que você assume como verdadeiro dentro de você, mesmo que ninguém veja, mais cedo ou mais tarde, se tornará realidade. Você pode dizer em voz alta que acredita na abundância, mas se no silêncio da sua mente você ainda se vê como alguém limitado, lutando para sobreviver, esperando por um milagre, então é isso que o universo vai continuar refletindo. Porque o universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você aceita como real. Essa aceitação é silenciosa, invisível, mas é ela que molda tudo. A maior parte da autossabotagem não vem do que você faz, mas do que você permanece sendo, mesmo sem perceber. Um pensamento passageiro não tem tanto poder, mas um estado emocional repetido diariamente se transforma em identidade, e identidade é destino. Você não manifesta aquilo que deseja ocasionalmente. Você manifesta aquilo que você ensaia todos os dias com suas emoções, suas reações, sua postura e sua conversa interna. Quer um exemplo? Imagine uma pessoa que quer manifestar dinheiro. Ela repete afirmações como: eu sou rico, o dinheiro flui para mim, eu tenho uma mente milionária. Mas logo depois disso, ela entra em pânico ao ver uma conta vencendo. Sente culpa por gastar algo que gosta. Fica ansiosa toda vez que o salário atrasa. Ou sente inveja de quem está prosperando. Essas emoções revelam o verdadeiro estado dela. E é esse estado que está criando a realidade. O erro não está em repetir afirmações, mas em não sustentar a identidade correspondente ao que você está afirmando. É como colocar perfume em um corpo sujo. Vai parecer bom por um tempo, mas não vai durar, porque a base ainda está contaminada pelo medo, pela dúvida, pela resistência. E é isso que precisa mudar. Você precisa mergulhar na realidade interior do ser que você quer se tornar. Precisa vivenciar agora o estado emocional daquele que já conquistou, já venceu, já recebeu. E essa vivência precisa ser real, não fingida, não forçada. Precisa ser natural. Precisa vir de uma decisão interna, profunda e definitiva de que você já é aquilo que deseja ser. É isso que Neville Goddard chamou de assumir o sentimento do desejo realizado. E é isso que Jesus quis dizer quando disse: quando orardes, crede que já recebestes, e assim será convosco. Isso não é metáfora, isso é lei espiritual. Você se torna aquilo que você acredita já ter, mesmo que ainda não veja com os olhos físicos, porque o mundo físico apenas replica o que foi aceito no invisível. E se o invisível ainda é escasso, inseguro ou indigno, o visível continuará reproduzindo isso. Por isso, pare agora mesmo e olhe para dentro. Pergunte-se com sinceridade: qual identidade eu estou vestindo quando ninguém está me observando? Essa resposta silenciosa vai te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o porquê a sua realidade ainda não mudou. Agora que você compreendeu que a realidade muda quando você muda sua identidade, surge a pergunta mais importante: como faço isso? Como abandono o velho eu e assumo a versão que manifesta riqueza com naturalidade? E a resposta é: pela imaginação consciente e repetida. A sua imaginação é o instrumento mais poderoso que você possui. E tudo o que existe no mundo já existiu primeiro no invisível. Uma ponte, uma casa,
uma empresa, um livro, uma revolução. Tudo nasceu primeiro em alguma mente. Tudo foi sustentado por uma imagem interna antes de virar matéria. É assim que você muda de identidade, sustentando conscientemente uma nova imagem de si mesmo. Mas não como um filme que você assiste de longe. Você precisa entrar nele, sentir a cena, viver como se já fosse real. Se você quer manifestar dinheiro, pare de se ver como alguém que ainda vai conseguir. Essa é a armadilha. Essa postura mantém seu desejo sempre no futuro. E o universo responde à sua consciência. Se você vive dizendo, vai acontecer, o universo diz, então espere. A manifestação acontece quando você assume agora. Quando você fecha os olhos e vê com nitidez que já está vivendo o que deseja, que o dinheiro já está na sua conta, que você já pagou suas dívidas, que você já acorda em paz, com liberdade, com escolhas. Você precisa ensaiar essa cena até ela se tornar natural, e isso exige repetição. Neville Goddard dizia, você deve ocupar o estado desejado repetidamente até que ele se torne sua residência permanente. Isso significa que não basta visualizar uma vez. Não basta se sentir bem por 5 minutos. Você precisa tornar esse novo estado seu lar interior. Precisa visitá-lo tanto, todos os dias, que ele deixa de parecer estranho. Até o momento em que o antigo eu parece distante e o novo se torna familiar. E não se trata apenas de imagens. A chave está em sentir a realidade daquele estado. Não apenas ver a conta bancária cheia, mas sentir o alívio, a gratidão, a segurança. Não apenas imaginar alguém te amando, mas sentir o calor, a alegria, a conexão. Não apenas visualizar sucesso, mas incorporar a confiança, a leveza, a fé inabalável. O sentimento é o segredo, porque é o sentimento que molda a vibração, e é a vibração que atrai. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é, e o que você é, energeticamente, é determinado pelo seu estado emocional dominante. Por isso, pare de tentar mudar o mundo, mude seu estado. Pare de correr atrás do dinheiro, torne-se o tipo de pessoa que o dinheiro ama encontrar. Pare de esperar ser amado, torne-se alguém que já vive no amor. Pare de correr atrás da validação, torne-se alguém que já se vê com valor. Isso é identidade, isso é manifestação. E sim, o velho eu vai tentar te puxar de volta. Ele vai te lembrar das dívidas, dos fracassos, das vezes que você tentou e não conseguiu. Mas você não pode mais dar atenção a essa voz, porque ela é o eco do passado, e você está criando um novo presente. Você precisa silenciar o velho eu, não com força, mas com firmeza. Precisa dizer, isso não sou mais eu escolho algo diferente agora. E então voltar para o seu novo estado. Voltar para a sua nova história, voltar para a certeza de que tudo já é seu no invisível e que o visível apenas segue depois. A repetição cria familiaridade e a familiaridade cria fé. Quando você repete sua nova identidade todos os dias, ela começa a se enraizar. E o mundo responde, circunstâncias mudam, oportunidades aparecem, pessoas surgem. Tudo começa a se mover a favor daquilo que você já assumiu como verdadeiro. Mas nada acontece antes de você decidir. Você é o início de tudo. Então, a partir de hoje, decida. Decida ser o que você deseja ser. Agora. Não amanhã. Não depois que algo mudar. Mas hoje. Neste instante. Sente-se. Feche os olhos, respire fundo e entre em um novo mundo. Viva como quem já venceu, como quem já é rico, como quem já é completo. Permita-se sentir o que antes você só esperava. E sinta com tanta força que se torne impossível não acreditar. Porque quando você acredita com o coração, o universo inteiro conspira para que se torne visível. Esse é o caminho. Essa é a lei da assunção em ação.
Não se trata de esperar, mas de assumir. Você não precisa de provas, você precisa de convicção, porque é a convicção que constrói as provas. Você não está preso, nunca esteve. O que te prende não é a realidade, mas a maneira como você escolhe percebê-la. O mundo ao seu redor é apenas o reflexo do mundo que você sustenta por dentro. A boa notícia? Você pode mudar tudo. A má notícia para alguns? Essa mudança depende apenas de você. Você pode continuar dizendo que não tem dinheiro, e o universo continuará te mostrando essa mesma escassez. Você pode continuar dizendo que está tentando, esperando, buscando, e continuará recebendo mais espera, mais tentativas, mais buscas. Ou você pode, neste exato momento, assumir que o dinheiro é uma extensão natural da sua identidade abundante. Você pode decidir que a riqueza não é algo que você conquista, mas algo que você revela, quando para de negar quem você realmente é. O dinheiro, a prosperidade, as oportunidades, tudo isso está à sua volta, o tempo todo. A diferença entre quem recebe e quem apenas observa é o estado interno, a consciência, a convicção, a energia que você emana, mesmo quando ninguém está olhando. A vida não responde ao que você finge, ela responde ao que você aceita como verdadeiro. Se você ainda sente que está distante da riqueza, então olhe para o que está aceitando. Olhe para o que está declarando com sua atitude, seus pensamentos e seus sentimentos. E pergunte-se: essa versão de mim mesmo está de acordo com a realidade que eu quero manifestar? Ou está presa à história antiga que eu já decidi abandonar? A manifestação não é mágica, é espiritual, é vibracional, é emocional e, acima de tudo, é uma escolha contínua. Todos os dias, você tem a chance de decidir novamente quem você é. E a cada vez que escolhe a abundância, mesmo sem vê-la ainda, você se alinha mais ao fluxo da vida. Você fortalece a ponte entre o invisível e o visível. Você cria o caminho por onde a realidade será transformada. A verdadeira abundância começa quando você diz: eu sou. Não eu quero, não eu preciso, mas eu sou. Eu sou próspero, eu sou merecedor, eu sou guiado, eu sou completo, eu sou o criador da minha realidade. Essas palavras não são apenas afirmações, são comandos, são sementes plantadas na terra da mente. E quando regadas com sentimento e repetição, se tornam árvores de resultados. Você colhe o que afirma com convicção. Sempre. Então, se hoje você quer mudar sua vida financeira, não olhe primeiro para o banco. Olhe para dentro. Pergunte-se: qual é a minha verdadeira identidade hoje? Quem eu estou escolhendo ser? E se a resposta for alguém que ainda duvida, que ainda sente que não pode, que ainda depende da sorte ou de um milagre, então você sabe o que precisa fazer. Precisa se levantar, não com esforço, mas com decisão. Precisa fechar os olhos e ver-se rico, livre, em paz. Precisa viver esse sentimento até que ele seja mais real do que qualquer circunstância externa. Essa é a lei da assunção. Você assume até que se torne. Você sustenta até que se revele. E sim, o mundo vai testar sua fé, vai tentar te puxar de volta, vai te mostrar contas, obstáculos, atrasos. Mas nada disso importa se dentro de você a nova realidade já foi selada. Porque o mundo externo é apenas um eco, e cedo ou tarde ele se curva ao que você sustenta com firmeza. Portanto, a partir de agora, pare de pedir, pare de negociar com o invisível e comece a declarar com firmeza: eu sou a riqueza encarnada, o dinheiro me serve, a prosperidade me procura, e tudo o que eu desejo já está a caminho, porque eu já sou a versão que vive isso. Essa é a mudança. Não há passos físicos que se comparem ao poder de uma mudança interna autêntica. Você quer mudar sua vida? Então mude o seu ser.
Mude o que você acredita ser possível para você. Mude o que você assume como verdadeiro, porque tudo o mais virá como consequência inevitável. Você não precisa de permissão. Você não precisa de provas. Você só precisa de decisão. A sua nova realidade começa quando você diz, eu sou. E quando você diz isso com convicção, com sentimento, com entrega, não há como o mundo permanecer o mesmo. Essa é a lei. Essa é a verdade. Essa é a chave. Se essa mensagem tocou o seu espírito e despertou algo dentro de você, considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um lembrete do poder que você carrega. Sua jornada está só começando.